tudo bem? Na aula de hoje eu vou ensinar para vocês como fazer macacão reutilizando calça jeans. Se vocês gostarem dessa ideia, deixe seu gostei, se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito e deixa aqui no comentário que eu quero saber o que você achou. Então vamos assistir a aula para poder aprender? Bora, bora? Para fazer o molde eu vou usar um papel pardo. Eu tracei uma linha reta na frente e embaixo e em cima com os quadros para poder ficar retinho, certinho. Posicionei uma blusa de malha básica por cima dobrada e marquei essa linha aqui vai ser a altura da minha cintura. Posicionei um short dobrado por cima, só que eu deixei uma distância de um dedo dessa marcação da cintura para baixo para ficar mais folgadinho na parte de baixo. Na parte do ombro eu desci 1 centímetro em relação a essa altura da marcação, dobrei para dentro essa parte da gola, porque eu vou marcar só a parte da frente, e aí na frente você pode ir marcando com 1,5 centímetro de distância e vai contornando até essa parte do gancho, e aí embaixo você deixa 1 centímetro. Na parte da barra eu aumentei 3 centímetros. Essa medida vai depender do tamanho que você quer aumentar ou o tamanho da barra que você vai fazer. Nessa parte da gola eu contornei 1 centímetro para deixar de margem de costura. Dobrei um pouco a manga porque eu vou deixar ela um pouquinho menor, vou fazer tipo um modelo morcego. Acrescentei 1 centímetro para a parte do ombro. Tracei 1 centímetro nessa parte da manga. Aumentei 2 centímetros aí na lateral e fui contornando até essa parte da manga. Depois eu aumentei um pouquinho a manga, mas depois, mais pra frente, vocês vão ver que eu diminuí. Então, eu fui contornando 2 centímetros em toda essa lateral. Se vocês repararem, o short tem essa sobra que é das costas. Quando você dobra, ele fica pra frente. Então, você não tem que levar em consideração essa parte. Então, você pode fazer um pouquinho menor nessa parte do molde, seguindo essa costura, acrescentando 1 centímetro. Ou você pode fazer já seguindo do jeito que eu fiz e ajustando depois no corpo e alterando o molde. Na altura da cintura, eu marquei meio centímetro e dei uma leve aprofundada, só para dar uma leve curvinha na parte da cintura. Mas você pode fazer isso também na hora da prova, verificar se está muito largo, se vai precisar fazer algum ajuste e vai alterando no molde. Depois eu aumentei só um pouquinho nessa parte da manga assim de baixo, eu dei uma leve curva, mais ou menos de 1 centímetro, aumentei um pouquinho e é só cortar o molde. Para fazer o macacão eu vou usar 2 calças. Você vai descosturar nessa parte entre as pernas e também a parte da barra. Vai juntar essas 2 partes da calça, desse jeito que eu tô mostrando, e vai esticar nesse sentido dessa lateral. Vai descosturar o bolso, dependendo do comprimento que vai ficar o seu molde. O meu precisou descosturar para poder aproveitar bem. E vai posicionar o molde de maneira que dê para cortar toda essa parte do macacão. Eu diminuí um pouquinho dessa parte da manga, tá vendo que em cima eu tirei 1 centímetro. Então eu fui cortando rente ao molde, porque já deixamos a margem da costura. Então, você vai pegar a primeira parte que já foi cortada, vai posicionar assim, ó, jeans com jeans, vai colocar em cima, costura com costura e vai cortar o outro lado da frente. Depois eu peguei a outra calça, posicionei um dos lados que eu já cortei, que é a frente, por cima, jeans com jeans, e vou cortar a parte das costas. O que vai alterar vai ser a parte do gancho, a parte do ombro e a parte da gola. Então, no gancho, eu acrescentei 4 centímetros e fui contornando o restante. Na parte do ombro, eu acrescentei 1 centímetro. E na gola, eu comparei com a gola da blusa para poder contornar certinho a medida das costas. E o restante é tudo igual, é só cortar. Aí, com o lado das costas já cortado, você vai posicionar por cima do jeans, do mesmo jeito, a costura com costura, e vai cortar as costas. Você vai pegar a parte das costas, vai juntar, ó, jeans com jeans e vai costurar nessa parte, juntando esse meio com uma costura reta. Essa é a máquina Facilita Pro. Usando o meu cupom SueliRezende, você tem 15% de desconto no site da Singer para qualquer compra no site. Você vai posicionar os dois lados da frente por cima das costas do macacão, jeans com jeans, vai costurar a parte dos ombros e as laterais com uma costura reta.
reta e vai fazer uma costura em zigue-zague ou em overlock em toda essa parte assim da frente. Então, você vai pegar essa parte da gola, vai dobrar com 1 centímetro e vai costurar. Só que aí teve um erro que eu não mostrei para vocês. Vocês vão dobrar e continuar essa costura somente de um lado, porque vai ser a parte do botão. Então, você dobra e passa a costura em toda a gola e de um lado só dessa parte do macacão. Com essa parte dobrada para cima, eu passei um ponto reto bem nessa pontinha. Na parte da bobina, eu usei linha de pesponto, porque aí vai ficar aparecendo do outro lado, do lado certo do jeans. Você vai pegar o short e vai posicionar por cima do macacão para ver essa altura que começa o zíper e você vai marcar. Então, da ponta do gancho até essa altura, você vai passar uma costura reta juntando esses dois lados aí da frente do macacão. Eu peguei o cós da calça e vou usar para fazer essa faixa para costurar o botão. Então, eu vou colocar do lado avesso e vou costurar essas duas pontinhas e vou desvirar. Então, você vai posicionar essa parte aberta, ó, bem nessa ponta da gola de um lado e vai começar a costurar juntando com o macacão até a parte de baixo, aí só até um pouquinho em cima. Depois dessa parte que você costurou no macacão, você continua costurando, mas de maneira que fique solta, porque é a pontinha que vai ficar aberta para fazer a abertura do macacão. Então, começa costurando por cima, com um ponto reto. Eu usei a linha de pesponto, porque todo o acabamento do macacão vai ser feito com essa linha dourada, que é a linha própria para jeans. E vai costurando em toda essa pontinha, só seguir a marca que tem da costura. Aí vai costurando direto no macacão, de maneira que vai fixar, até assim um pouquinho embaixo. Depois você vai juntar o fundo no macacão e vai fechar o gancho com uma costura reta em um acabamento em zigue-zague ou em overlock. Nessa parte da manga, eu cortei ela mais um pouquinho. Você vai provando o macacão e vai vendo o que precisa ajustar. Depois eu cortei mais um pouquinho, eu tirei esse bico de baixo. É só posicionar um por cima do outro e cortar o outro lado. Então, fazendo a prova do macacão, eu vi que ele ficou um pouquinho largo, sabe? Nessa parte dos shorts. Então, eu peguei na altura da cintura, tracei reto e fui abrindo lá na ponta 2 centímetros em relação à marca que tem da costura. Então, eu diminuí 2 centímetros de baixo e fui fechando até a altura da cintura. E passei uma costura dos dois lados e depois eu vesti para ver se ficou legal. Nessa parte das costas, eu fiz um ajuste, eu fiz uma pence, é só para não ficar com esse excesso de tecido nas costas. Só que você não vai apertar tanto, porque conforme você apertar mais nas costas, pode ser que fique apertado na parte do busto. Então você verifica também se tem necessidade de fazer alteração nas laterais, apertar um pouco, só que você coloca fechado o macacão para não ficar muito apertado na parte do busto, senão vai ficar muito justo. E também eu diminui o comprimento dos shorts, por isso é bom sempre cortar maior, porque aí você vai ajustando. Então, nessa parte das costas, eu fui aprofundando, ó, na parte do meio, eu marquei 1 centímetro e fui fechando, ó, ficou tipo um sorrisinho. Você sempre começa a costurar antes dessa parte da pence, seguindo a costura que já tem e vai abrindo e depois seguindo a pence. E na hora de finalizar é a mesma coisa, você termina depois da pence. Depois que eu vi que ficou legal no corpo, fiz o ajuste na parte da lateral, eu fiz o acabamento na overlock, ou você também pode fazer na zigue-zague. Eu passei uma costura na overlock, nas mangas, na barra, você pode fazer com ponto em zigue-zague. Eu dobrei 1 centímetro e passei uma costura reta bem nessa pontinha desse acabamento, do mesmo jeito que eu fiz na parte da gola. Na parte da bobina eu coloquei a linha de pesponto, que é a linha que eu tô usando para todo o acabamento da roupa, para aparecer do outro lado. Eu fiz a marcação para fazer a casinha de botão. Eu fiz uma marcação de 10 em 10 centímetros. A última marcação vai ser bem rente nessa parte que começa a abertura. E eu fui marcando bem nessa pontinha para poder eu ter a noção do local que eu preciso colocar o botão. Então eu fui fazendo assim mais pro meio.
Essa parte aí que vocês estão vendo que tá com acabamento em overlock é dobrada para dentro. Então eu fui marcando mais ou menos no meio. Não coloca muito para ponta, tem que ser sempre um pouquinho mais para dentro, porque senão fica aparecendo por dentro da roupa. Eu vou usar aquele botão de metal próprio para jeans, então pela parte da frente eu fiz o furo na marcação, depois você tira, posiciona de dentro para fora. Peguei um pedacinho de madeira, coloquei um retalhinho assim por cima para não amassar muito o botão, ó, encaixei no botão. E vai martelar nesse sentido. Verifica se não tá saindo o botão, então tá ok. Então depois, na marcação, eu fiz as casinhas de botão na máquina Facilita Pro. Ela faz a casinha de botão em um único passo. Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo específico ensinando como fazer casinha de botão. Então eu peguei um alfinete, ó, coloquei bem nessa pontinha para não correr o risco de abrir mais a casinha do botão. Usei um abridor de casa, ou também chamado de descosturador, e abri a casinha do botão. Então, esse é o resultado final do macacão. Eu coloquei passadores, os mesmos passadores que tinham na calça, eu costurei nessas 2 costuras na frente e nas 3 costuras de trás. Coloquei uma faixa que eu já tinha jeans, você pode fazer com pernas de calça, para ele ficar mais acinturadinho, e amarrei. Ele fica assim. Como eu cortei um pouco do comprimento, nem ficou aparecendo aquela parte do bolso, só ficou um pouquinho na parte assim entre as pernas, não sei se dá para vocês verem. E da parte de trás ficou ainda aparecendo um pouquinho do bolso, mas na frente não ficou aparecendo. Me conta aí se vocês gostaram dessa ideia, se vocês vão fazer. Deixa aí nos comentários, tá bom? Deixa o seu gostei. Um beijo, fique com Deus e até a próxima aula. Tchau!